Olá pessoal, como vocês estão? Esperamos que estejam bem. Hoje nós falaremos sobre a vascularização do sistema nervoso central e barreiras encefálicas. Esse trabalho foi produzido pelas alunas Amanda Ferreira, Brenda Souza e Daniele Guimarães. Espero que vocês gostem. Bons estudos! Vamos começar relembrando um pouco sobre os componentes do sistema nervoso central. Os vertebrados possuem um sistema nervoso central representado por um encéfalo e uma medula espinhal. O encéfalo é constituído por três estruturas: o cérebro, o cerebelo e o tronco encefálico. Dentre eles, o que possui a maior região é o cérebro. O cerebelo, que também é conhecido como pequeno cérebro, é menor e está situado na região posterior do crânio, em posição dorsal com relação ao tronco encefálico. Esse pode ser dividido em três partes, que são, em sentido rostrocaudal, o mesencéfalo, a ponte e o bulbo. É importante falar também que a região bulbar é contínua com a medula espinhal, que está situada fora da cavidade craniana. Além disso, é válido mencionar que o sistema nervoso central é oco, pois se desenvolve no embrião a partir de uma estrutura tubular. Por conta disso, pode-se observar no interior da medula um canal central e no encéfalo 4 cavidades que levam o nome de ventrículos. Os dois primeiros, conhecidos como ventrículos laterais, localizam-se simetricamente no interior dos hemisférios cerebrais. O terceiro ventrículo se localiza na linha mediana entre os dois hemisférios. Já o quarto ventrículo está localizado. Agora, vamos falar sobre a importância da vascularização do sistema nervoso central. O sistema nervoso central é formado por estruturas altamente especializadas. Essas exigem para o seu metabolismo um suprimento permanente e elevado de glicose e oxigênio. Desse modo, a atividade funcional do encéfalo depende de um processo de oxidação de carboidratos e não pode ser sustentada por metabolismo anaeróbio. Assim, o consumo de oxigênio e glicose pelo encéfalo é altamente grande, o que requer um fluxo sanguíneo intenso. Após cerca de 5 minutos, começam a aparecer lesões que são irreversíveis, porque as células nervosas não se regeneram. Áreas diferentes do sistema nervoso central são lesadas em tempos distintos, sendo que as áreas fisiologicamente mais recentes são as que se alteram. Os processos patológicos que acometem os vasos cerebrais, tais como tromboses, embolias e hemorragias, ocorrem com a frequência maior por conta do aumento de vida média do ser humano. Assim, o neocórtex será lesado antes do páleo do córtex, e o sistema nervoso suprassegmentar antes do segmentar. A última área que irá ser lesada é o centro respiratório situado no bulbo. A vascularização do encéfalo depende principalmente de dois conjuntos de artérias, o sistema carotídeo interno e o sistema vértebro-basilar. O sistema carotídeo interno é composto pelas artérias carótidas internas direita e esquerda. Essas artérias se originam da carótida comum, subindo pelo pescoço até penetrar no crânio. As carótidas internas se dividem em dois ramos principais: a artéria cerebral anterior, que acompanha o sulco situado acima do corpo caloso e origina ramos na face medial do cérebro, e a artéria cerebral média, que acompanha o sulco lateral e origina ramos na face dorso-lateral do cérebro. Enquanto isso, o sistema vértebro-basilar é composto pelas artérias vertebrais, que se originam das artérias subclávias e sobem no pescoço pelo forame transverso das vértebras cervicais, penetrando no crânio pelo forame magno. As artérias vertebrais se unem na face ventral da ponte, formando a artéria basilar. Essa artéria sofre uma bifurcação em uma de suas extremidades, dando origem às artérias cerebrais posteriores, que irrigam a superfície inferior do cérebro. Além disso, a artéria basilar emite três ramos principais: a artéria cerebelar superior, localizada atrás das cerebrais posteriores, e é responsável por irrigar o mesencéfalo e a parte superior do cerebelo. A artéria cerebelar inferior anterior irriga a face inferior do cerebelo e, por último, a artéria cerebelar inferior posterior é a que vasculariza as estruturas do ouvido interno.
A combinação desses sistemas arteriais forma uma estrutura localizada na base do crânio que se chama Círculo de Willis. Ela é muito importante em casos de obstrução de uma ou mais artérias que irrigam o cérebro, pois possibilita o desvio do sangue de uma artéria para outra e assim a manutenção de um fluxo sanguíneo adequado. Essas ligações acontecem por meio da artéria comunicante anterior, responsável por conectar as duas artérias cerebrais anteriores entre si, e por meio também da artéria comunicante posterior, que liga a carótida interna à cerebral média. As veias do encéfalo atuam na drenagem dos capilares cerebrais e também se organizam em dois grandes sistemas compostos pelas veias e pelos seios da dura mater nas quais desembocam. O sistema venoso superficial constitui-se das veias cerebrais superficiais, que se dividem em duas categorias. As veias cerebrais superficiais superiores desembocam no seio sagital superior e abrangem a face medial e a metade superior da face superolateral de ambos os hemisférios. Já as veias cerebrais superficiais inferiores abrangem a metade inferior da face superolateral dos hemisférios, desembocando nos seios da base e no seio transverso. Sendo assim, esse sistema drena o córtex e as substâncias brancas adjacentes. O sistema venoso profundo tem a veia magna como seu principal componente. Essa veia é formada pela convergência das veias cerebrais internas, desembocando no seio reto. Essa é uma das veias mais importantes do sistema, pois é para ela que converge quase todo o sangue do sistema profundo venoso, que é responsável por drenar o sangue de regiões mais profundas do cérebro. A vascularização da medula acontece por meio das artérias espinhais posteriores e anteriores e também pelas artérias radiculares. As espinhais anteriores originam-se das artérias vertebrais, localizam-se ao longo da fissura mediana anterior e irrigam as colunas e funículos anterior e lateral da medula. A artéria espinhal posterior também se origina das artérias vertebrais e percorre a medula longitudinalmente, irrigando a coluna e o funículo posterior da medula. As artérias sulcais destacam-se perpendicularmente das espinhais anteriores e penetram no tecido nervoso. Já as radiculares derivam dos ramos espinhais das artérias do pescoço e do tronco e se dividem em dois tipos. Radicular anterior, que se funde com a espinhal anterior, ou radicular posterior, que se funde com a espinhal posterior. Em sua grande maioria, essas artérias são pequenas e irrigam apenas as raízes, sem atingir a medula. A drenagem venosa da medula é feita por dois sistemas de veias que se caracterizam por acompanharem as artérias espinhais. O sistema vertical longitudinal é composto pelas veias espinhais anterior e posterior, que percorrem os sulcos medianos anterior e posterior, respectivamente. Já o sistema horizontal é composto pelas veias radiculares anteriores e posteriores, que drenam nas veias intercostais e vertebrais. Agora nós falaremos sobre as barreiras encefálicas. Vamos iniciar com a explicação de um experimento realizado pelo cientista alemão, no qual foi injetado em um animal certos corantes vitais e, como resultado, verificou-se que todos os órgãos se coravam, com exceção do cérebro, conforme mostrado na figura, e surgiu um questionamento: por que isso acontece? Contudo, quando um dos seus alunos, Goldman, injetou o corante diretamente no cérebro do animal, ocorreu o efeito contrário, o cérebro ficou corado e o restante dos órgãos foram poupados. Sendo assim, questionamentos foram levantados. Por que esse corante não atravessava determinados compartimentos? E após muitos estudos, foi comprovada a existência da barreira encefálica. As barreiras encefálicas são dispositivos que impedem ou dificultam a passagem de substâncias do sangue para o tecido nervoso, do sangue para o líquor ou do líquor para o tecido nervoso. O termo encefálico, embora seja mais utilizado, ele é impróprio, pois o fenômeno se refere à passagem de substâncias para o tecido nervoso. Podemos notar então que existem três barreiras: a barreira hematoencefálica, entre o sangue e o tecido nervoso, a barreira líquorencefálica, entre o líquor e o tecido nervoso, e a barreira hemolicórica, entre o sangue e o líquor, conforme esquematizado na imagem.
As barreiras possuem grande importância, uma vez que regulam a passagem para o tecido nervoso não só de substâncias a serem utilizadas pelos neurônios, mas também de medicamentos e substâncias tóxicas. Por exemplo, em situações de perigo, a adrenalina é lançada em grande quantidade na circulação sanguínea. E essa quantidade elevada poderia alterar o funcionamento do cérebro se não fosse a barreira hematocefálica. A barreira hematocefálica é uma membrana permeável seletiva que regula a passagem de substâncias do sangue para o sistema nervoso central. Quanto à sua localização anatômica, dois elementos foram considerados importantes: o neurópio e o capilar cerebral. Neurópio, termo usado para indicar o espaço existente no sistema nervoso central entre os vasos, os corpos de neurônios e das células neurogliais, e podemos observá-lo na imagem de microscopia eletrônica. Ele possui diversos constituintes, conforme destacados aqui. Os endotelios capilares cerebrais apresentam 4 características básicas que provavelmente se relacionam com o fenômeno de barreira. São elas: as células endoteliais são unidas por junções íntimas que impedem a penetração de macromoléculas, elas não são contráteis e não existem fenestrações e são raras vesículas penocíticas. Na imagem podemos observar a localização anatômica da barreira hematocefálica e ela desempenhando sua função no controle de passagem de substâncias entre o sangue e o tecido nervoso. Quanto aos componentes da barreira hematocefálica, podemos destacar as células endoteliais, que por meio das junções atuarão na permeabilidade celular, as ocludinas, que atuarão de forma regulatória, as claudinas na seletividade, os estrócitos no controle do tônus muscular e o pericito na manutenção da barreira hematocefálica. Como funções dessa barreira, podemos destacar a regulação da troca de substâncias entre o sangue e o sistema nervoso central, a função neuroimune e além da eliminação de substâncias tóxicas. Quanto à barreira licoencefálica, trata-se de uma barreira entre o líquor e o tecido nervoso que atua dificultando ou impedindo a passagem de substâncias entre esses compartimentos. Agora falaremos da barreira hemolicórica. Essa que é uma barreira entre o líquor e o sangue. Quanto à sua localização anatômica, podemos ver através do corte coronal encefálico a presença dessa barreira no plexo coroide. Agora observem algumas características gerais das barreiras encefálicas. Espero que vocês tenham aprendido um pouco da diferença de cada uma delas. E não se esqueçam, essas barreiras constituem um mecanismo de proteção do nosso sistema nervoso contra agentes que poderiam lesá-lo ou alterar seu funcionamento. Esperamos que vocês tenham gostado e que tenham aprendido um pouquinho sobre a vascularização do sistema nervoso central e barreiras encefálicas. Bons estudos e obrigada por assistir!